Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos ler o primeiro capítulo, 1 Tessalonicenses 1. E quando eu digo que nós vamos ler o primeiro capítulo, eu quero dizer que nós vamos ler o primeiro capítulo, inteiro, tá? 1 Tessalonicenses 1. Vamos olhar um pouquinho para essa igreja, a igreja de Tessalônica. E há um motivo para nós olharmos para essa igreja, é porque as nossas duas últimas séries pela manhã foram uma sobre igreja, que foi a última, né? Uma igreja salutar, e antes dela sobre Apocalipse. E a igreja de Tessalônica é uma igreja que, ou foi uma igreja que, para a qual o apóstolo Paulo tentou aplicar a esperança cristã na vida da igreja. E nós vamos entender um pouquinho isso aqui a partir de hoje, tá bom? Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, diz assim a palavra de Deus: Nós, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos essa carta à igreja em Tessalônica, a vocês que estão em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhes dê graça e paz. Sempre damos graças a Deus por todos vocês e os mencionamos constantemente em nossas orações. Quando oramos por vocês diante de nosso Deus e Pai, relembramos seu trabalho fiel, seus atos em amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu, pois, quando lhes apresentamos as boas novas, não o fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhe deu plena certeza de que era verdade o que lhe dizíamos. E vocês sabem como nos comportamos entre vocês em seu favor. Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com alegria que vem do Espírito Santo e se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Com isso, tornaram-se exemplo para todos os irmãos da Grécia, tanto na Macedônia como na Acaia. Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até mesmo além da Macedônia e da Acaia, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Não precisamos sequer mencioná-la, pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos e quem nos livrará da ira que está para vir. Até aí. Eu já deixei isso muito claro, não sei se os irmãos se lembram disso, porque eu não lembro se eu disse isso aqui, mas eu sempre digo isso, que se eu tivesse que escolher uma igreja para frequentar do Novo Testamento, uma das mencionadas no Novo Testamento, eu escolheria a igreja de Tessalônica. Essa seria a igreja que eu escolheria. De todas as outras. Você poderia falar assim, como assim de todas as outras, né? Como é que você não vai escolher a igreja de Antioquia, a igreja missionária que enviou os missionários pelo mundo todo, onde pela primeira vez judeus e gentios congregaram e onde pela primeira vez foram chamados de cristãos? É uma boa igreja. É uma boa igreja. Conheço o pastor lá. Não, brincadeira. É uma candidata boa aqui das igrejas do Novo Testamento. Alguém poderia falar, e essa confesso que me tentaria um pouco, como você não escolheria a igreja de Éfeso, fundada por Paulo, pastoreada por Timóteo, e onde, segundo a tradição, também congregaram João e Maria, mãe de Jesus. É isso, né? Mas eu não sou muito de ir atrás de igreja de celebridade. Por que a igreja de Tessalônica? Porque a igreja de Tessalônica, ela é uma igreja exemplar. E quando eu digo que ela é uma igreja exemplar, eu estou dizendo que ela é literalmente uma igreja exemplar. Ela literalmente é um exemplo. Porque nesse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo fala que eles se tornaram exemplo. Versículo 7. Com isso, tornaram-se exemplo para todos os irmãos na Grécia,
tanto na Macedônia como na Acaia. Eles são exemplo. E eles são exemplo de quê? Então vamos lembrar um pouquinho a história da igreja de Tessalônica para você saber que igreja é essa. Lá no livro de Atos, Lucas conta a história dessa igreja. Essa igreja foi uma que Paulo chegou junto com Timóteo e começou a pregar o evangelho. E começou a se reunir na sinagoga, pregando o evangelho. E muitas pessoas começaram a se converter. Mas os judeus de Tessalônica, especialmente as autoridades religiosas de Tessalônica, os líderes da sinagoga, começaram a perseguir o povo de Deus ali. E começaram a perseguir ao ponto de Paulo ter que fugir de lá. Levaram para o tribunal e começaram a reclamar. E é lá que eles falam que estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Foram os judeus da Macedônia, os judeus de Tessalônica, que é uma cidade da Macedônia, junto com os arruaceiros da cidade, o texto lá em Lucas fala, que levaram os cristãos às autoridades dizendo que eles estavam transtornando o mundo. E eles transtornavam o mundo como? Eles ensinam sobre um outro rei que não é César. Como se os judeus da sinagoga tivessem muito apreço por César. Não tinham, mas se era para arrebentar com os cristãos ali daquele momento, eles iam fazer isso. Então Paulo sai de Tessalônica e vai para Bereia, onde ele prega o evangelho. E aí ele diz o quê? Ou melhor, o que Lucas diz sobre os bereanos. Os bereanos eram muito mais nobres do que os tessalonicenses, porque buscavam nas escrituras aquilo que Paulo dizia para saber se era daquela forma mesmo. Então Paulo pregava, os caras iam lá no Antigo Testamento, que era o que eles tinham de escritura, né? Olhavam e falavam, verdade, é isso aí. Ao invés de simplesmente levá-lo e condená-lo, eles simplesmente ouviam o que Paulo estava falando e procuravam na escritura. Isso está lá em Atos 17, são 3 histórias de Paulo passando por 3 cidades. Tessalônica, Bereia e depois ele vai para Atenas, onde ele tem aquele encontro no Areópago famoso, que ele fala do Deus desconhecido. Só que acontece, ele saiu de Tessalônica e foi para Bereia, só que ele tinha ficado 3 semanas ensinando lá sobre o evangelho e os cristãos ficaram. Então a igreja de Tessalônica, ela nasce no meio de perseguição. E Paulo vai embora, e eu acho que qualquer pessoa pensaria, não deu tempo de pegar, né? Foi pouco tempo ensinando, não deu tempo do evangelho virar uma coisa assim, enraizada. Que pena, estava promissor o trabalho, mas aí, por causa das perseguições, o apóstolo teve que ir embora. Quando não foi grande surpresa que ele recebe notícias de Tessalônica de que a igreja está arrebentando lá. Que o povo está fiel, vivendo com coragem a palavra de Deus, mesmo em face da perseguição. Eles continuam firmes. E aí Paulo fica muito feliz com isso. Muito feliz. E ele escreve essa carta. A carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela é um dos escritos mais antigos do Novo Testamento. Um dos primeiros escritos. Sabe que no Novo Testamento, apesar dele começar com os evangelhos, com Mateus, Marcos, né? Os escritos mais antigos, os primeiros escritos do Novo Testamento, são cartas de Paulo. 1 Tessalonicenses é uma das mais antigas. Fica um debate sobre qual foi a primeira, entre 1 Tessalonicenses e Gálatas. Uma das duas foi a primeira carta de Paulo. Então, a gente pode imaginar que Paulo, assim que saiu de Tessalônica, já recebeu notícias de lá, ele já escreveu uma carta para os irmãos, para encorajá-los, para que eles continuem seguindo firme. Afinal de contas, ele mesmo não poderia estar lá. Então ele manda essa carta para fortalecê-los na fé. Isso é maravilhoso, mas não é por nada disso que eu digo que essa é a igreja que eu gostaria de frequentar. É porque Paulo, um pouquinho mais à frente, quando ele vai falar sobre o amor, ele fala assim para essa igreja: quanto a isso, não precisamos lhe acrescentar nada. Imagina se Paulo escreve uma carta para a nossa igreja, descendo a lenha, tudo bem, não tem problema, pode estar falando mal de mim, falando mal, não tem problema, ele é o apóstolo. Reclamando de alguma coisa. E aí ele fala assim: mas quanto ao amor, eu não tenho nada a acrescentar. Vocês já sabem. Maravilha, não é? Que coisa boa.
Essa igreja que estava sendo perseguida, ela cresce. E Paulo fala que quando se lembra deles em oração, ele lembra de 3 coisas que essa igreja tem. Olha lá no versículo 3. Quando oramos por vocês diante do nosso Deus e Pai, relembramos seu trabalho fiel, ou uma outra tradução possível e talvez melhor que essa, é a sua fé operosa, a sua fé trabalhadora, ou as suas obras de fé. Tá bom? Seus atos de amor e sua firme esperança em Jesus Cristo. Fé, amor e esperança. Esse é um dos lugares do Novo Testamento em que aparece essa tríade, que na teologia é chamado de virtudes teologais. Não é teologais não, teologais, as virtudes teologais. Fé, esperança e amor. Ou fé, amor e esperança. Lembra algum outro texto em que ela aparece, mais famoso que esse? Qual? Mas vocês falaram certo, bem baixinho, mas falaram certo. 1 Coríntios 13, né? Agora nós temos essas 3 coisas, a fé, a esperança e o amor, mas a maior delas é o amor. 1 Coríntios capítulo 13. Paulo fala a mesma coisa aqui aos Tessalonicenses. Eu me lembro de vocês, da sua fé que tem obras, dos seus atos de amor e da sua esperança firme em Jesus Cristo. A característica dessa igreja exemplar era ter essas 3 coisas. Era ter fé, ter amor e ter esperança. E por que essas 3 coisas são tão importantes para a vida da igreja? Em primeiro lugar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Já fala o autor dos Hebreus, né? É impossível agradar a Deus sem fé. Não dá para ser uma igreja que honra o nome de Deus se não tem fé. E o que significa dizer que é uma igreja que tem fé? A palavra fé, ela, por causa inclusive de Hebreus capítulo 11, para nós ela tomou uma conotação de uma convicção arraigada no coração, certo? Eu tenho fé que vai dar certo. Não, eu tenho fé nisso. Eu acredito. Passa a ser um sinônimo de crença, de acreditar em alguma coisa. Parece ser apenas uma convicção. Isso não é errado de toda forma, porque lá em Hebreus capítulo 11 fala exatamente isso, que a fé é uma firme convicção. Ela é um fundamento, ela é algo inabalável. Contudo, isso traz um problema para a gente. Porque se a fé ela é apenas essa convicção, nos nossos momentos de dúvida, de crise, de insegurança, a gente tem a impressão de que falta a nós o mínimo que Deus requer de nós. Sabe? Essa aí é a raiz daquilo que a gente chama de confissão positiva, que é um problema, né? Para não falar que é uma heresia, mas é uma heresia, tá? Mas é um problema muito grande. A confissão positiva é aquela doutrina que depois ela vai desembocar na chamada teologia da prosperidade, em todas as outras teologias aí desse tipo, de que se eu faço a confissão, se eu faço a afirmação, há uma concretização. A ideia do eu declaro, sabe a ideia do eu declaro? Declare, eu declaro que já tá, essa doença já foi erradicada e tal. E não foi, né? Às vezes é, graças a Deus. Mas não porque você declarou, mas porque Deus é fiel, porque Deus é poderoso, porque Ele é misericordioso. Às vezes a gente tem essa ideia errada da fé e a gente fala assim, eu preciso crer com força, porque é só isso que Deus pede de mim, para eu crer, e Ele faz o resto. Mas aí bate dúvida, bate insegurança, e a gente fala, estou em falta com Deus e Deus não vai realizar. Deus me pediu só para crer e nem isso eu consigo. Aí a gente pega e fica evitando todo o pensamento, porque alguém fala assim, tenha fé que o Senhor vai agir. Agora, se você não tiver fé, Ele não vai agir. Na hora que a pessoa fala isso, o que acontece? Vem a dúvida. Aí você fala, não pode ter dúvida. Aí você pega e tenta jogar a dúvida para fora da cabeça. Não pode ter dúvida. Eu tenho fé. Não, Senhor, eu estava só brincando, não tenho dúvida nenhuma. Aí você já começa a ter dúvida se você teve dúvida. Será que eu duvidei? Será que eu não duvidei? Será que eu creio o suficiente? Isso aí você já entrou numa pira, numa espiral de loucura e já era. Até parece que Deus, para agir no mundo, Ele tem a necessidade de que a nossa fé seja perfeita. Calbart, escrevendo seu comentário aos Efésios, diz, quem pode dizer, eu creio, sem dizer no mesmo fôlego, ajuda-me na minha incredulidade.
A fala daquele pai do menino endemoniado para Jesus Cristo: creio, ajuda-me na minha incredulidade. Fé não é isso. Porque esse conceito dá esse problema, mas ele dá um outro problema também. Esse conceito traz o problema de nós acreditarmos que fé é apenas uma postura intelectual. Apenas uma postura interior. Já viram aquelas pessoas que falam assim: olha, eu não sou muito religioso, mas eu creio muito em Deus. E tudo bem. Eu acho que o objetivo do evangelho não é transformar as pessoas em religiosos. Então, quanto a isso, tudo bem. Mas é curioso que as pessoas que às vezes falam isso, a crença em Deus não muda basicamente nada na sua ação. Muitas vezes a nossa maneira de lidar com a fé é uma coisa que não é exatamente cristã. É um outro tipo de religião que já foi definido por um pesquisador de deísmo terapêutico moralista. O que é o deísmo terapêutico moralista? O deísmo era um tipo de doutrina que veio lá do iluminismo, que acreditava em Deus apenas como uma fonte filosófica necessária para a criação do mundo, e depois ele não intervém, não. Então ele botou o mundo em funcionamento e foi embora, ou sei lá. Que as orações não chegam em lugar nenhum, que Deus não age, que ele não intervém. Esse é o deísmo. Tem Deus, mas só para existir as coisas, depois não precisa mais. Deísmo. Terapêutico por quê? Porque crer em Deus me faz bem interiormente. De alguma maneira ele me consola. De alguma forma essa fé me dá força para continuar. Fé, força e foco. Não, força, foco e fé, né? Essa fé assim dessas coisas. E moralista, porque ele tem certo e errado. Quantas vezes a nossa fé não é cristã? Ela é deísta, moralista, deísta, terapêutica, moralista. De um Deus cuja única ação no mundo é trazer algum tipo de bem-estar em troca da minha correção moral. Mas essa não é a fé no Deus da Bíblia. O que é a fé então? A fé é essa convicção sobre o caráter de Deus e a história que ele tem revelada nas Escrituras, e que é uma convicção tão verdadeira que ela se demonstra na maneira de agir. Porque esse mesmo texto lá de Hebreus capítulo 11, que fala que a fé é uma convicção e uma certeza e a visão daquilo que não se vê, também diz que muitas pessoas pela fé fizeram alguma coisa. Toda a sequência do texto é isso. Pela fé fez isso. Abel pela fé ofereceu sacrifício maior. Abraão pela fé saiu da sua casa e foi para outra terra. Pela fé alguma pessoa fez. Como o Tiago fala na sua epístola, a fé sem obras é morta. Ela não é só uma convicção, porque a convicção da existência de Deus, ela é uma convicção partilhada, inclusive, pelos demônios. Nenhum demônio tem crença de que Deus existe. Não existe demônio ateu. Eu acho que existe demônio satanista, ateu não. A fé é muito mais do que isso. Ela é essa convicção tão grande que ela guia os nossos passos. Nós tomamos decisões por ela. Porque nós confiamos na fé tanto quanto nós confiamos nos nossos olhos. Nós confiamos em Deus tanto quanto nós confiamos nos nossos olhos. Se eu estou andando por aqui e alguém fala assim, vai, dá mais 2 passos para frente. Eu não dou, que eu vou cair, o meu olho está vendo. Eu confio mais no meu olho do que você está dizendo. A fé guia os meus passos porque eu confio em Deus. Mas se eu falar assim, não, eu sei que eu vou cair e dou um passo e caio, eu estou contradizendo a minha própria experiência, eu estou contradizendo a minha própria visão. Tudo bem? Deu para entender essa imagem? Certo? Não tem como falar que eu tenho fé se eu não vivo pela fé. E por isso que Paulo fala que não lembra da fé deles. Lembra das obras da fé. Lembra das obras da fé. Porque essa igreja tinha obras da fé. Para isso, meus irmãos, nós precisamos ter fé na coisa certa. E por isso o conhecimento da palavra, o conhecimento da revelação de Deus, é essencial para termos bons passos na caminhada cristã. Às vezes a gente tem fé em o que o pastor disse. A gente tem fé no que o influencer cristão disse, no que o podcast falou. E a gente não tem fé no que a Escritura revela. Um estudo das Escrituras
é importante para nós termos uma fé sadia. Esse pessoal amava a Escritura, ao ponto de ouvirem o apóstolo Paulo mesmo com a perseguição, estarem ali. E a gente sabe que eles tiveram um bom ensino, porque Paulo ficou pouco tempo com eles, mas a igreja continuou firme, mesmo sem ter a pregação constante de Paulo. Eles ficaram firmes, porque eles tinham uma fé sadia, baseada nas Escrituras. Ele também lembra dos atos de amor, e isso é uma coisa importante para a vida da igreja. Num contexto de perseguição, seria natural que os tessalonicenses se enchessem de raiva, de ódio. Nós temos um exemplo desse na Bíblia de outra igreja. Quando Jesus pede que João escreva uma carta para a igreja em Éfeso, ele fala: vocês são firmes com doutrina, parabéns. Vocês resistiram aos hereges aí que surgiram no meio de vocês. Tenho, porém, contra vocês que abandonaram o primeiro amor. É normal que numa situação de oposição, a igreja ceda à tentação da dureza. Mas não a igreja de Tessalônica, que mesmo com perseguidores, agia com amor. Lembro-me dos seus atos de amor. Que coisa bonita, não é, meus irmãos? Mesmo tendo oposição, não deixavam que a oposição ganhasse o seu coração. E por que isso é tão importante? Porque nós não estamos em guerra com os nossos opositores. Nós não estamos em guerra com os nossos opositores. Não estamos. Qualquer um que se levanta contra Jesus Cristo e contra a sua igreja é alvo da boa notícia do Evangelho. Que coisa, né? Pastor Rich Villodas escreveu uma vez: uma curiosa forma de evangelismo essa, que você ataca exatamente as pessoas que você quer ganhar para Jesus. Não faz sentido, queridos. As pessoas que mais vociferam contra a fé, e olha, eu vou dizer uma coisa, já foi pior, viu? Já foi pior. Houve perseguições muito mais intensas à igreja do que essa que às vezes a gente acha que tem. Porque hoje em dia quase todo mundo tem simpatia pela fé, pela Bíblia, por Jesus. Não tem muita simpatia pelos crentes, né? Mas pelo resto tem. Mas pelo resto tem. Já foi muito pior em outros contextos. E pode ficar pior também. Isso aí não tem regra isso. Mas todas essas pessoas que podem gerar em você medo, e aí o C.S. Lewis diz que quanto mais alguém tem medo, mais irá odiar, né? E o medo se tornar em ódio, não muda em nada o amor que Deus sente por essas pessoas e o sacrifício que Jesus teve na cruz por essas pessoas. A verdadeira fé sadia no Evangelho nos leva a lembrar o tempo todo que Jesus morreu pelos seres humanos pecadores, dos quais nós somos os principais. Então não tem jeito, Jesus ama, o que eu vou fazer? É o meu objetivo. Um crente que odeia o não crente, que detesta aquele que odeia a fé, que odeia em resposta, que seja em resposta, é como um professor do ensino fundamental mais básico de alfabetização que reclama que seus alunos vêm sem saber ler. É para ele ensinar, como é que ele vai lidar com isso? Aí você reclamar que as pessoas odeiam a igreja, mas é para ensinar a amar. Como é que você vai? Ela quer que aprende amor de onde? Da canção do Renato Russo? Não, ainda que tem Bíblia na canção do Renato Russo, né? 1 Coríntios, então ainda daria. Entendeu? Não adianta, não tem muito esse caminho. A gente lida, a gente caminha, Jesus Cristo fala isso, ele fala: olha, não estranhe se o mundo os odeia. E de novo, eu nem estou afirmando que o mundo odeia, porque eu acho que a gente até tem uma situação bem confortável no Brasil, mas a igreja de Tessalônica tinha gente que odiava eles. E eles tinham em resposta atos de amor. Olha que coisa maravilhosa. Estou falando, todo mundo aqui vai pedir carta para a igreja de Tessalônica agora, né? Não existe mais, viu, gente? Quer dizer, tem igreja lá nessa cidade, mas não essa. Pode fazer igual a igreja de Santa Bárbara, né? Fazer a igreja memorial de Tessalônica, né? Em memória dessa. Mas também é lembrado uma outra coisa. É lembrada a firme esperança no Senhor Jesus Cristo.
Vamos lá. Lembra lá que esses 3 palavrinhas aparecem lá em 1 Coríntios também, né? Só que lá em 1 Coríntios a ordem delas é inversa. Não é inversa não, é trocada, não é inversa. Lá ele fala, agora nós temos fé, esperança e amor. Mas o maior desses é o amor. Sobre o que fala 1 Coríntios 13? Sobre amor. Aquilo que no finalzinho lá do capítulo 12, numa das divisões ruins de versículo e capítulo que acontece na Bíblia, lá no finalzinho do capítulo 12 ele fala, passo agora a ensinar-vos um caminho mais excelente. Então todo o capítulo 13 é sobre o caminho mais excelente, que é o amor. Certo? E aí quando ele termina, ele fala, nós temos 3 coisas, fé, esperança e amor. E o maior desses é o amor. Ele deixou para o final o amor lá aos Coríntios, porque era o que ele queria enfatizar. Tanto que ele diz que é o maior deles. E o amor é maior por um motivo muito simples. Quando a gente estiver na glória, não vai mais precisar de fé, porque a fé é certeza do que não se vê, mas a gente já vai estar vendo. Não vai mais precisar de esperança, porque a esperança já concretizou, ela é realidade. Mas o amor vai permanecer para sempre. Ele nunca vai acabar. Por isso que o amor jamais acaba. Agora nós temos fé, esperança e amor. Mas lá nós vamos ter só amor. A fé e a esperança já estarão concretizadas. Só que aqui aos Tessalonicenses a ênfase é outra. E por que a ênfase é outra? A igreja de Tessalônica tinha um problema. Devia ter mais, mas tinha um problema que é evidente nas 2 epístolas. Ela ainda não tinha entendido perfeitamente a doutrina da esperança cristã. Então Paulo vai insistir nas 2 epístolas, em 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, sobre a esperança cristã, sobre a doutrina da esperança cristã, sobre a doutrina que a gente chama em teologia sistemática de escatologia, a doutrina das últimas coisas. Paulo vai ensinar sobre isso. Então, quando ele escreve essas 3 coisas, ele coloca no final a esperança, porque é a ênfase que ele quer dar nessa igreja. E aí, você vai depois na sua casa fazer uma tarefinha, que você vai perceber que cada divisão dessa epístola termina com uma palavra de Paulo sobre a esperança cristã. Cada divisão ele vai terminando com uma palavra sobre a esperança cristã. Ele sempre traz alguma coisa sobre a esperança. Então aqui, ó, e assim, a Epístola aos Tessalonicenses, ela está relativamente bem dividida em capítulos e versículos. Então a gente pode usar aqui essa estrutura, né? Se você olhar aqui no finalzinho, ele fala da ira que está por vir. Isso aqui é a concretização da esperança, né? Quando Deus vem com juízo e com glória, né? Lá no versículo 19 do capítulo 2, ele fala, afinal, o que nos dá esperança e alegria? E aí ele vai falar que eles é que dão alegria, esperança e orgulho para ele. Ele vai continuar no final do capítulo 3, ele fala do Senhor Jesus que vai voltar com todo o seu povo santo. Então, cada finalzinho ele vai falando sobre a esperança cristã. No capítulo 4 ele termina falando, então estaremos com o Senhor para sempre. Anime-se uns aos outros com essa palavra. E ele termina falando sobre esperança no final do livro, também nas suas conclusões finais. A esperança é algo que Paulo vai trazer o tempo todo para falar aos Tessalonicenses, que tinham muita dificuldade com essa doutrina. Chega um ponto que eles acham assim, nossa, o que vai acontecer, né? Jesus já voltou e esqueceu a gente aqui? Ele fala, não, ele vai voltar ainda. Aí depois eles têm outro medo. Não, agora e as pessoas que morreram? Já era? Jesus vai voltar e eles estão mortos? Aí Paulo tem que ensinar, não, eles vão ressuscitar e se encontrar com Cristo. E a esperança, meus irmãos, ela vai à nossa frente como igreja. A igreja de Tessalônica é uma igreja formada pela esperança. E é uma característica muito importante da igreja de Cristo. Ser uma comunidade de esperança. E por que ela é importante? Sem a esperança, nós nos corrompemos. Sem a esperança cristã, nós nos corrompemos. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, ele estava preso. E ele diz assim para os Filipenses, olha, não me importa muito viver ou morrer. Na verdade, partir e estar com Cristo é muito melhor. Mas eu queria ficar com vocês por causa do que eu tenho para fazer por vocês ainda. Ele estava preso, hein? Estava preso, uma condição péssima. Por causa do que eu tenho que fazer aqui ainda, é importante que eu continue vivo.
E ele diz: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. É por causa da esperança que ele tinha do encontro com Cristo que ele vivia uma vida nesse mundo sem sucumbir às tentações das circunstâncias. Preso, ele poderia falar: não adiantou de nada, abandonei Deus. Deus não me abençoou. Dediquei minha vida toda a Ele. Quando eu era fariseu lá, estava tudo bem. O pessoal me chamava para pregar em tudo quanto era congresso das sinagogas. Vamos lá, vai ter encontro das sinagogas aqui da nossa... Todo mundo me perguntava, me mandava para mandar carta para matar os outros. Era uma beleza. Mas depois que eu me converti, foi só perseguição, não tinha onde ficar. Tentaram me matar um monte de vezes. Teve naufrágio, teve cobra picando, teve um monte de coisa. Fui torturado um monte de vezes. E ainda cantei na prisão. E agora estou aqui, de novo. Ele poderia sucumbir às tentações e às circunstâncias, dizendo assim: olha, não vale a pena ser fiel. Mas ele fala: nessa vida, viver é Cristo. E como é que Cristo viveu? Perseguido, humilde, sem ter onde reclinar a cabeça, e terminou morto na cruz, para depois ressuscitar em glória. Viver é Cristo. É cruz e ressurreição. E morrer é lucro. Porque depois há muito mais do que há agora. Há muito mais. A esperança fortalece a fidelidade, ao ponto que o apóstolo continua fiel mesmo em cadeias. E ele fala aos Filipenses: por causa das minhas algemas, toda a guarda pretoriana ouviu falar de Jesus Cristo. A esperança faz com que a gente não se encante com esse mundo ao ponto de nos desviar. Não faça das coisas desse mundo os objetivos finais eternos da nossa vida, porque eles não são. Quando escreve a Timóteo, lá em 1 Timóteo no capítulo 6, Paulo fala: olha, os que buscam enriquecer, eles se corrompem em vários pecados. Mas você não, Timóteo. Tome posse da vida eterna. Tome posse da vida eterna. Paulo, o que eu ganho nessa vida de ministério? Timóteo poderia ter perguntado. Ele falou: toma posse da vida eterna, ela é sua. Guia-se não pelo lucro, que alguns julgam que a piedade é fonte, mas o verdadeiro lucro da piedade, a comunhão com Deus eterna. Por que essa igreja não respondia com ódio, o ódio que ela recebia? Porque ela tinha esperança do amor eterno. Porque ela sabia que a vingança presente nunca seria a concretização da glória de Deus. Por que ela não alimenta o ódio contra aqueles que matam os seus, que prendem, que jogam nas prisões? Porque da perspectiva invertida de uma igreja que tem esperança, esses estão desfrutando daquilo que ainda nós não desfrutamos. Eles já receberam a sua coroa, aquela que está reservada para nós. Então a gente não sucumbe ao ódio, porque a vingança nesse mundo não sacia a justiça. O Senhor é que nos livra da ira vindoura. Então a gente continua testemunhando com amor. A esperança fortalece a nossa fidelidade. Pedro escreveu uma carta para a igreja perseguida também, a primeira epístola de Pedro. E ele diz assim para aquela igreja, que na verdade não era uma igreja, eram vários cristãos espalhados pelo mundo, que ele fala que ele escreveu para os da dispersão, né? E ele diz assim para eles: esteja pronto para responder a cada um que perguntar a razão da esperança que vocês têm. E como eles iam perguntar da esperança? Como eles iam perguntar? Pedro fala na mesma carta: se nós fizermos o bem, quem fará mal a nós? Mas se mesmo assim fizerem mal a nós, vale a pena sofrer pela justiça. É no momento do sofrimento em que a gente não sucumbe à tentação que a gente deixa
brilhar a esperança. É no momento da dificuldade em que a gente não lança a mão de subterfúgios que relativizam a justa vontade de Deus, que as pessoas observam e falam: esse povo sabe de alguma coisa que eu não sei. E o nosso testemunho falha porque nós somos desesperados. Nós somos desesperados. A gente evita ao máximo qualquer tipo de dano, de prejuízo. A gente evita ao máximo qualquer tipo de sacrifício. A gente evita ao máximo qualquer tipo de desconforto que seja. E qualquer sinal que não nos agrade na cultura geral, a gente grita: esse é o fim do mundo, meu Deus, a gente precisa salvar o mundo. Não, quem salva o mundo é Jesus. A gente precisa pregar o evangelho da esperança. Meus irmãos, não fiquem desesperados diante de uma cultura que parece se distanciar de Deus. Porque nunca ninguém teve a esperança de se aproximar a Deus, nenhum cristão, ou melhor, vou reformular essa frase. Porque nunca na Bíblia disse que a esperança de se aproximar a Deus é via cultura, de nenhum lugar. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E Jesus Cristo não habita a cultura. Jesus Cristo, ele é o Jesus Cristo do Evangelho. As pessoas se encontram com Jesus Cristo na pregação do Evangelho. A cultura é boa e ruim, ao mesmo tempo. Mas cultura boa e cultura ruim precisam de evangelho, precisam de pregação do evangelho. Meu Deus, vai chegar um tempo em que ninguém vai ouvir falar de Jesus. Então fala de Jesus. Ao invés de ficar falando mal das coisas que tem no mundo, fala de Jesus. Não se desespere, porque você tem a boa notícia. Não se desespere, porque você tem a esperança. Não se desespere, porque você tem a fé. E você crê em Deus mais do que você crê nos seus próprios olhos. Você poderia morrer por esse testemunho? Poderia, porque eu acredito mais nele do que eu acredito no que eu estou vendo. Uma das figuras mais inspiradoras da história recente do cristianismo, para mim, é o Tim Keller. O Tim Keller era pastor no interior dos Estados Unidos. Eu nem lembro que cidade que era, mas eu sei que era uma região bem evangélica. Bastante igreja, né? E num determinado momento ele resolveu ter um plano de plantação de igreja em Manhattan. Lá onde a Isa mora. Vamos plantar uma igreja lá. O centro da cultura mundial, especialmente de uma cultura secularizada, miscigenada, em termos, né, porque o americano tem essa questão do evangelho e do nacionalismo. O brasileiro tem também, né? Mas de outras maneiras, porque a nossa história é diferente. Mas especialmente uma cultura que não se baseia na fé. E ele vai com o desafio de plantar uma igreja lá. Irmãos, eu já ouvi muitas mensagens do Tim Keller. Muitas. Eu ouso dizer que dos pastores que não me pastorearam, ele é o que eu ouvi mais mensagens, que eu ouvi mais pregações. E eu nunca vi uma pregação do Tim Keller em que ele tivesse desesperado. Ele estava no centro do que as pessoas acreditam que é a corrupção do mundo. Essas ideias, elas vão destruir o mundo. E ele sempre pregava a esperança, com alegria, com certeza da glória de Deus, com certeza da relevância da sabedoria divina para um mundo que parece maluco. Ele sempre pregava com essa alegria. E nós devemos ser assim também. Porque a esperança dele, que agora já se desfez porque ele já a vê, continua sendo esperança para nós. E nós continuamos pregando com a mesma certeza de que vem a glória do Senhor. Não se desespere, queridos. Anuncie o Evangelho. Com amor, com obras de fé e com muita esperança. Amém, queridos? Vamos orar, encerrando o nosso culto. Senhor nosso Deus, louvo o teu nome, ó Pai, pela tua palavra, pela tua igreja, pela obra de Jesus Cristo, que nos salva e nos dá certeza
de que temos um futuro em comunhão contigo. Senhor, renova em nós sempre a tua esperança. Fortaleça-nos, ó Pai, segundo a tua palavra. Nos põe, ó Deus, sempre no caminho da justiça, por amor do teu nome, para que o Senhor seja louvado em nós. Especialmente, ó Pai, use-nos, ó Deus, para levar esperança aos desesperados, amor aos abandonados, fé àqueles que já desistiram da vida. Ensina-nos, ó Pai, a levar boas notícias para aqueles circulados de uma realidade difícil. Nos ensine, ó Deus, a sermos um ponto de visualização da graça nesse mundo. E que assim, ó Deus, mais e mais pessoas possam experimentar da sua boa vontade, do seu amor leal, da misericórdia do Senhor e da certeza de um encontro maravilhoso e eterno contigo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe, irmãos.